Olá, essa é uma aula sobre os fundamentos da enfermagem, então você vai perceber que vai ser uma aula um pouco básica, né, para a gente falar sobre um assunto bem importante, que são os sinais vitais, tá? Os sinais vitais eles têm esse nome porque eles mostram como está o funcionamento do nosso organismo, tá? Então, antes do nosso organismo ter uma infecção, por exemplo, alguns sinais vitais podem já começar a mostrar que alguma coisa não está funcionando corretamente, por exemplo. Então, eles podem indicar se a gente está com alguma doença, ele pode indicar se a gente está com algum problema. Algumas doenças são silenciosas no primeiro momento, né? Elas não representam sintomas ainda no início da infecção, ou né, situações, por exemplo, como hipertensão arterial, diabetes e várias outras doenças que também são silenciosas no primeiro momento ali, mas se a gente estiver avaliando os sinais vitais, a gente pode perceber que o corpo já está demonstrando para nós que aquilo ali não está funcionando corretamente. Então, existem vários outros motivos para a gente verificar os sinais vitais, especialmente pacientes que estão hospitalizados, pacientes que vêm até a unidade básica de saúde para verificar, para passar por consulta médica ou seja o motivo que for, a gente deve estar verificando sempre os sinais vitais deles e registrando isso no prontuário. Tá? Então, os principais sinais vitais que a gente utiliza são 4. Tá? A gente vai falar deles nessa sequência: pressão arterial, o pulso, que é a frequência cardíaca e mais a sensação que a gente tem do pulso do paciente, o ritmo e outras coisas, a respiração e a temperatura. Então, esses são os 4 sinais vitais que a gente vai falar hoje. A gente vai iniciar falando pela pressão arterial, mas os 4 sinais vitais são igualmente importantes. Tá? A pressão arterial, então, ela mostra o quê? Ela mostra para nós, a gente consegue medir a força que o sangue está fazendo na parede das artérias. Tá? Então, por isso o nome já é pressão arterial. Não tem como a gente medir a pressão dentro das veias, a gente não faz isso normalmente. Tá? Então, quando o coração contrai, ele empurra o sangue pela artéria e isso dá para nós a possibilidade de verificar qual é a força que o coração está fazendo e também, melhor dizendo, qual é a resistência dessas artérias. Se as artérias estão muito rígidas, se elas estão obstruídas, se elas estão com placas de gordura dentro dela, a pressão arterial tende a ser mais alta, porque o sangue tem muita dificuldade para passar e precisa fazer muita força para conseguir passar. Tá? Quando a gente fala de pressão arterial, a gente tem basicamente dois valores, né? É a pressão máxima, que também é chamada de pressão sistólica. Por quê? Porque a sístole é o momento que o coração contrai, o coração bate, quando ele joga o sangue para fora das suas cavidades ali, isso é a sístole. Então, o primeiro valor sempre vai ser mais alto, porque é quando o coração está fazendo força. E o segundo valor, ele vai ser menor, porque é o momento onde o coração está relaxando. Então, essa pressão mínima, que é o segundo valor ali, é também chamada de diástole, diastólica. Por quê? Porque diástole é o momento que o coração ele contraiu e aí ele relaxa para deixar que o sangue entre dentro dele novamente antes dele contrair outra vez. Então, essa segunda pressão é chamada de pressão mínima ou diastólica, porque a diástole é esse momento do coração relaxa. Então, pressão diastólica é a força que o coração faz quando ele contrai e empurra o sangue pelas artérias. Já a pressão diastólica é menor, porque é a força que o sangue está fazendo quando o coração relaxa. Então, sempre vai ficar uma pressão ainda dentro das artérias, para manter as artérias sem que elas colabem, sem que elas grudem um lado com o outro. Dentro vai ficar um pouco de sangue e esse sangue vai manter a artéria aberta. Tá? A pressão arterial vai depender de alguns fatores. Tá? Então, para a pressão arterial estar dentro do normal, tem alguns critérios que o nosso corpo precisa manter. Então, o débito cardíaco é o primeiro deles. O que é o débito cardíaco? É a quantidade de sangue que o nosso coração manda para fora a cada vez que o coração bate. Né? Então, o débito cardíaco, cada vez que o coração bate, ele está mandando para fora sangue. Quando ele manda esse sangue, ele esvazia, e esse sangue percorre o corpo inteiro. Se a gente marcar a quantidade de sangue que circula no corpo em 1 minuto, isso é o débito cardíaco. Tá? Então, claro que quanto mais vezes o coração bater, maior é o débito cardíaco também, maior é a quantidade de sangue que ele está mandando. E também, por outro lado, se a gente não tem sangue em quantidade circulando, o paciente está com uma hemorragia grande, está com choque, o débito cardíaco é muito pequeno, podendo chegar até a ser insuficiente para manter o corpo funcionando, tá bom? Além disso, a gente também tem a resistência vascular periférica, O que é essa resistência?
A resistência vascular periférica, ela é basicamente o calibre, né? O calibre, a elasticidade que esses vasos arteriais eles têm e a viscosidade do sangue. O sangue ele é líquido, mas ele é cheio, né, de elementos. A gente vai ver aqui, ó, a viscosidade do sangue. Ela depende de várias coisas, por exemplo, as proteínas e aquelas outras partículas que estão fazendo parte do sangue, né? O sangue tem hemoglobina, tem a parte branca do sangue, então esse sangue ele pode estar mais viscoso e isso vai fazer com que o sangue tenha mais dificuldade para circular dentro do corpo do paciente, tá? E aí eu tenho para vocês uma tabela aqui com os valores do que é considerado normal, né, de pressão arterial. Se vocês procurarem algum livro mais antigo, antes de 2020, vocês vão perceber que esses valores mudaram, né? Então, essa tabela que vocês estão vendo aí no vídeo é a tabela mais atual, é a tabela que está valendo de acordo com as associações brasileiras, né, de cardiologia e tudo mais. Então, o que é esperado? Vai ser classificado como uma pressão arterial do paciente ótima se ele tiver uma pressão, né, de 120, ou menor, melhor dizendo. Vai ser ótimo se tiver menos que 120 por 80. Né? Isso é o ideal, não vai fazer risco nenhum para ele ter, né, infarto, não vai trazer risco dele ter um derrame, né, um AVC. A pressão vai ser considerada normal quando ela estiver entre 120 e 129, então se ela tiver menos que 130, né, a pressão arterial ela vai ser considerada normal, sendo menos de 130 por 85, né? E aí a gente já chega num ponto do paciente em repouso, ele não pode estar com uma pressão arterial que vai classificar ele como pré-hipertenso ou como hipertensão grau 1, 2 ou 3, tá? Então se a pressão dele tiver entre a máxima, né, entre 130 e 139, ele vai estar sendo considerado já como pré-hipertenso. Ou se ele tiver com a pressão a mínima, né, de 85 a 89, pré-hipertenso. Hipertensão vai ser a partir de 140 e a partir de 140 a máxima ou de 90 a mínima, tá? Então, se um ou outro, qual tiver mais alto, já vai configurar o paciente como esse estágio de hipertensão. No estágio 1, a pressão máxima estaria ali entre 140 e 159, ou a mínima entre 90 e 99. Na hipertensão arterial no estágio 2, a pressão mínima entre 160 e 179, já é um valor bem alto, ou então o valor da mínima entre 100 e 109, também é bastante alto. E aí, hipertensão no estágio 3, que é o mais crítico de todos eles, que oferece maior risco para a vida do paciente, é quando a pressão arterial está de 180 ou mais, né, a máxima, ou então se a mínima tiver 110 ou mais, tá? Isso está mostrando que o coração não está conseguindo relaxar, né, se a pressão arterial mínima tiver muito alto. Normalmente a gente mede a pressão arterial no braço, mas tem situações onde a gente precisa medir essa pressão em outros lugares. Então eu já presenciei situações em hospital onde o paciente era um grande queimado, tinha queimado essa parte do tronco e braço, e aí estava todo enfaixado, não tem como medir, né? É desaconselhado. Então aí a gente vai para membros inferiores. Já aconteceu a situação também do cara ter conseguido quebrar os dois braços e tá engessadão aqui o tronco inteiro, e aí também não tem como fazer a medição da pressão arterial nos braços. E aí a gente vai para membro inferior, você pode fazer essa medição na perna, então você tem dois lugares básicos para você usar, ou você usa atrás do joelho, para você colocar o esteto e escutar, ou você usa a parte de cima do pé, né, naquela artéria pediosa ali, onde também é possível você auscultar, e aí o esfigmo ficaria no tornozelo. Tá? Então, claro que é mais difícil de fazer, um pouco mais difícil de auscultar, mas é possível sim fazer dessa forma, tá bom? Falando então agora um pouco sobre o pulso. Então, o pulso, a gente falou sobre a pressão arterial e o pulso tem muito a ver com isso. O coração bate, o sangue é empurrado para ir dentro das artérias e circular o corpo todo. E quando esse sangue está sendo empurrado dentro das artérias, se a gente conseguir comprimir uma artéria contra um ossinho ou alguma região do corpo que seja mais dura, você consegue sentir quando o sangue passa dentro da artéria, né? Quando ele faz aquela força. E isso é o pulso. A gente normalmente consegue verificar isso na artéria radial, né? Que é aqui no braço, perto, né, do dedão. A gente normalmente utiliza essa região para verificar,
mas é possível também verificar em vários outros locais, né? Em emergências a gente utiliza muito aqui na artéria carótida, né? Então, próximo aqui do pescoço, próximo da linha média do pescoço, do ladinho, dos dois lados tem a artéria carótida direita e esquerda, e a gente utiliza bastante isso também. Como eu falei, cada vez que o sangue sai do ventrículo esquerdo, né, que ele vai para a aorta, a pressão vai fazer com que esse pulso seja ritmado, ele tem um ritmo. O coração bateu, você coloca a mão e você sente tum, 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 cada vez que o coração bate. E aí a gente pode verificar também o ritmo das batidas do coração, né? Se a gente fizer essa compressão levemente. Se apertar demais na hora de fazer a medição, você acaba comprimindo demais e muitas vezes não consegue mais né, sentir essa pulsação. Normalmente também essa verificação do pulso é feita na artéria radial no braço, né? Então, e quando esse pulso, né, não está muito forte, quando ele está fraco, difícil de sentir, a gente vai utilizar outras artérias que são possíveis também utilizar, como a carótida, falei, a gente usa em emergência, artéria femoral, né? E aí tem outras artérias que a gente pode utilizar, como a braquial, por exemplo, tem a artéria poplítea, né, que é atrás do joelho. Aqui tem alguns exemplos para vocês poderem ver. Artéria carótida, então, no pescoço. Artéria braquial é no meio do braço, né, a gente consegue sentir. A artéria radial é a mais utilizada. A artéria femoral fica bem próximo da virilha, você consegue palpar. Uma palpação um pouco mais profunda, mas é possível sentir também. A artéria poplítea, atrás do joelho. E a artéria pediosa, né, ou artéria dorsal do pé, que fica na parte de cima do peito do pé. Você também consegue sentir ali o pulso do paciente. Lembrando que quando a gente está verificando o pulso, a gente verifica várias coisas, não só o número de batidas por minuto, a gente verifica também se esse pulso está dentro de um ritmo normal, se esse pulso está acelerado, se ele está muito fraco, né, muito difícil de sentir. Então, tudo isso. E aí, falando um pouco sobre a frequência, né, cardíaca, né, o número de batimentos cardíacos por minuto, num adulto, pensando que ele esteja em repouso já há alguns minutos, a frequência cardíaca geralmente vai ficar próximo de 70 ou de 80 batimentos por minuto. Isso vai variar muito de acordo com o condicionamento físico de cada um. Então é possível que você encontre adultos que têm uma parte cardiovascular mais bem treinada e aí eles não vão precisar de 70 batimentos por minuto. E aí para eles, muitas vezes, 60 batimentos por minuto já vai ser o suficiente para fazer o sangue circular, porque o coração é muito forte e o pulmão também é treinado para fazer o sangue, né, oxigenar. Então, isso vai variar, como eu disse, de acordo com uma pessoa para outra. Quando a frequência cardíaca em repouso está igual ou maior que 100, a gente fala que o paciente está com taquicardia, porque taque tem a ver com alguma coisa que está acelerada, tá? E quando a frequência cardíaca está menor que 60 batimentos por minuto, a gente diz que o paciente está com bradicardia, tá? Aí você vai estar vendo na tela também que a frequência cardíaca vai variar de acordo com a idade do paciente. A gente tem aqui, por exemplo, crianças pequenas, né? Crianças que estão amamentando no seio, então ali até 6 meses de vida é normal que a frequência cardíaca do paciente esteja entre 120 e 160, que para um adulto é extremamente rápido, né? Não é normal um adulto estar com esse batimento cardíaco nessa velocidade. Uma criança um pouco maior ali, já então um pouco mais de 6 meses, essa frequência cardíaca vai diminuindo um pouco, ela vai ficando em torno de 90 a 140, tá? Na pré-escola, então, próximo dos 2 anos de idade, ali talvez, a criança estaria com 80 a 110 batimentos por minuto. Uma criança aí já de uns 3 ou 4 anos, 75 a 100. Um adolescente de 60 a 90 e para adultos a gente usa como padrão de 60 a 100. Lembrando que geralmente vai ficar em torno de 70 a 80 em repouso. Isso aqui a gente está falando tudo em repouso, né? Por favor. E aí eu queria deixar para você um questionamento, se você tem a possibilidade de fazer esse teste com alguém na sua casa, né? Faz com alguém que esteja em repouso, se você tiver filhos aí, sobrinhos, netos que estejam visitando e possa fazer, deixar eles tranquilinhos, pega um relógio e marca qual é a frequência cardíaca. Localiza aqui então próximo da artéria, né, próximo do rádio dele, a artéria radial, sente o pulso usando esses 2 dedos e marca 1 minuto no relógio e conta quantos batimentos por minuto o paciente apresentou, tá? Você vai ver que provavelmente vai ficar
próximo desse valor que a gente passou para vocês aí como padrão. Lembrando também que isso varia um pouco de acordo com o livro que você utilizar como referência. Se você utilizar um outro livro diferente, você provavelmente vai ter um valor um pouco diferente, mas a média normalmente é essa, tá? Existem várias outras coisas que podem afetar a frequência do pulso, né? Então, o paciente que está com algumas emoções mais fortes, por exemplo, medo, ansiedade, né? A própria alegria mesmo, ela pode, né, disparar um pouco mais o coração. Exercícios físicos, claro que vão aumentar a frequência cardíaca, assim como meditação pode fazer a frequência cardíaca diminuir. Tem medicamentos que vão fazer o paciente ter um pouco de aceleração nesse batimento cardíaco, né? Como, por exemplo, algumas inalações que são feitas. A alimentação também pode alterar o ritmo cardíaco. Normalmente, a alimentação vai fazer com que a frequência cardíaca diminua um pouco. O paciente vai ficar um pouco mais sonolento. Depende muito do que comer, né? Também, claro. E a gente tem, por exemplo, algumas doenças que podem causar febre ou não, que também vão afetar, né? Então, podem também aumentar essa frequência cardíaca. Quando a gente avalia o pulso, a gente está avaliando, além da frequência, também se o pulso está no ritmo, né? Se está mantendo um ritmo regular, se tem uma força, se o pulso dos dois braços são iguais, né? Porque tem que ser muito parecido, né? O sangue tem que circular pelo corpo todo de uma forma muito parecida. E aí, agora falando um pouco sobre a respiração, né? Então, o terceiro sinal vital que a gente está comentando nessa aula de hoje, tá? Através da respiração acontece o quê? A troca dos gases, né, nos alvéolos. Então, o ar entra e aí o gás carbônico que estava no nosso corpo, que é um metabólito, é uma sujeira que sobra, o gás carbônico é jogado para fora, né, no pulmão, e o oxigênio que entrou pela respiração troca de lugar com o gás carbônico e vai para a nossa circulação, tá? Então, o gás carbônico está presente no sangue venoso, porque as veias passam pelo corpo todo buscando esse sangue cheio de dióxido de carbono, né, que é o gás carbônico. As veias buscam esse sangue, ele é até um pouco mais escuro por causa do dióxido de carbono, faz a troca no alvéolo, isso sai, e o sangue, né, rico em oxigênio vai circular pelas nossas artérias, como você provavelmente deve ter visto na matéria de anatomia. Quem é que cuida de tudo isso para o pulmão respirar, para as coisas funcionarem? O nosso tronco cerebral, né? Então, o tronco cerebral é que controla a respiração, ele faz isso de forma automática, você pode estar dormindo e a respiração segue normal, mas a gente pode, de certa forma, influenciar um pouco, né, através do nosso córtex cerebral, fazendo com que a gente controle voluntariamente. O que eu quero dizer com isso? Eu posso respirar mais rápido ou mais devagar se eu quiser, né? Então, eu tenho parcialmente um controle. Eu posso respirar um pouco mais rápido, né, se eu quiser, e eu posso respirar também mais devagar. Por que é parcialmente um controle? Porque eu não sou capaz de parar de respirar completamente por vontade própria. Então eu posso ficar ali talvez 2 minutos, 3 minutos, né, com um pouco de treinamento, sem respirar, e depois disso eu vou, né, o meu tronco cerebral vai me obrigar a respirar, porque já vai estar se acumulando o gás carbônico no cérebro e nos outros órgãos, e aí eu preciso fazer essa troca gasosa, né? Então, a respiração é parcialmente, né, voluntária, o resto, mas a grande parte mesmo é automática, porque o nosso tronco cerebral não nos permite parar de respirar se a gente assim desejasse, tá? A gente tem alguns fatores que vão aumentar a frequência respiratória, né? Então, por exemplo, exercícios físicos, algumas emoções, né? E também, da mesma forma que podem aumentar a frequência cardíaca, podem aumentar a nossa frequência respiratória, né? Choro, frio, calor também vai alterar, né? Se a gente está num ambiente muito frio, a nossa respiração ela pode se tornar um pouco mais lenta, né? Se a gente está num ambiente muito quente, a gente pode respirar mais vezes, né? Isso também pode acontecer. E alguns outros medicamentos também podem fazer com que a nossa frequência respiratória seja alterada, tá? Na imagem aqui, você também, nessa tabela, você está vendo como a frequência respiratória também, assim como a frequência cardíaca, vai mudar de acordo com a faixa etária, né, do paciente que você está observando. Recém-nascidos geralmente respiram de 30 a 60 vezes por minuto, enquanto adultos vão respirar de 12 a 20, tá? E aí você tem todas as outras faixas etárias para você dar uma olhadinha. Lembrando que isso aqui é uma média, uma estimativa, né? Vai variar um pouco de acordo com cada pessoa, né?
e também pessoas que têm um condicionamento físico muito bom não precisam respirar 20 vezes em repouso para poder oxigenar bem o sangue, porque elas já têm esse condicionamento físico acima do normal, tá bom? A gente tem alguns termos, eu vou passar para vocês alguns, não vou falar de todos, mas eu vou falar de alguns, né, relacionados com a respiração. Quando o paciente está respirando mais devagar do que o normal, a gente chama de bradipneia, porque brad tem a ver com diminuição de alguma coisa, né? E pneia tem a ver com o ar entrando nos pulmões. Taquipneia, como taque tem a ver com rápido. Taquipneia, então, é o termo que a gente utiliza quando a gente quer dizer que alguma coisa está, né, que alguma pessoa está respirando mais rápido do que o normal. Então, aqui seria mais do que 20 vezes por minuto se for um adulto. Lembrando que isso a gente está falando em repouso, que é esperado, né, normal que a pessoa, quando está se exercitando, ela, claro que vai ter uma frequência respiratória e cardíaca muito acelerada, tá bom? No próximo tópico a gente vai falar então sobre a temperatura, que acredito que é o quarto sinal vital que a gente está falando nessa aula, então a gente vai encerrar, né, falando da temperatura. A temperatura do nosso corpo ela é gerada pelo calor produzido pela atividade metabólica. Nosso corpo, para poder manter as células funcionando, ele absorve os nutrientes que a gente come na alimentação e dentro das células vai ser gerada a energia, assim como todas as células vivas, né, de qualquer ser vivo fazem. Elas geram energia para poder manter as coisas funcionando. E isso produz calor, né? Então, através de processos que são tanto físicos quanto químicos, a gente pode produzir calor ou perder calor. Então, o nosso cérebro vai cuidar para que a temperatura do nosso corpo seja constante ou próximo de ser constante, né? Se eu estou produzindo muito calor, o nosso cérebro dispara uma mensagem que é para a gente liberar um pouco desse calor, e aí a gente começa a transpirar, e aí a gente começa a querer tomar mais líquido e tal. Se a gente está, por outro lado, perdendo muito calor e produzindo pouco num dia frio, o nosso cérebro dispara, né, a mensagem de que é para a gente parar de perder calor. Então ele vai fazer vasoconstrição, a gente vai ter os vasos sanguíneos fininhos diminuídos, então vai menos sangue para os braços, menos sangue para as pernas, nariz, ponta de orelha e tudo mais, para que a gente não tenha tanta essa perda de calor. O sangue vai ficar circulando principalmente coração, pulmão e cérebro, né, e os órgãos internos, para que a gente possa reter o máximo de calor possível. Além disso, a gente vai tremer, né, num dia muito frio, para que o nosso corpo produza, então, de forma física, né, mecânica, produza um pouco de calor também, né, os pelos do braço e do corpo todo vão ficar um pouco mais ouriçados, né, os pelos vão ficar mais altos, também como uma forma de tentar evitar a perda de calor. Tá? Essa é a tentativa do nosso corpo de fazer um equilíbrio, né, entre a produção, né, do calor e a perda de calor que a gente tem para o meio ambiente onde a gente está no momento. Quem vai fazer tudo isso, quem vai controlar é o hipotálamo, que é um pedacinho do cérebro. Tá? Então isso é uma coisa que acontece de forma natural. Quando a gente precisa perder calor, o hipotálamo manda vasodilatar e fazer aumentar o fluxo na superfície, manda também as glândulas sudoríparas prepararem mais suor e jogar mais suor, fazendo com que o calor, né, seja dissipado quando o nosso suor evapora. E como eu tinha dito, quando a gente precisa reter calor, os estímulos nervosos fazem vasoconstrição, né, principalmente na periferia, né, nos mãos, braços, pernas, ponta do nariz, orelha, para que a gente perca menos calor para o meio, tá? E aí a gente consegue reter um pouco mais. A gente tem alguns fatores que vão, né, fazer com que a gente produza mais ou menos, né, esse metabolismo, que ele seja aumentado ou diminuído. Então a gente tem aqui como, por exemplo, o sono e o repouso. No sono, no repouso, normalmente a nossa taxa de metabolismo diminui, né, porque é o momento de fazer reparo nas células, né, é o momento que a gente está mais relaxado, então normalmente as células elas acalmam um pouco o metabolismo. A idade também vai alterar, né, quanto mais velho a gente tiver, menor o nosso metabolismo, então mais difícil a gente gerar calor, por isso que muitas pessoas idosas elas têm essa sensação de frio muito intensa mesmo, se agasalham mais, têm essa dificuldade mesmo de conviver e de regular sua temperatura corporal nos dias frios, porque os idosos produzem menos calor.
E exercícios físicos geram muito calor, né? Claro que você já imagina que praticar exercícios físicos é um tipo de situação que vai fazer com que a, a produção de calor aumente bastante, a transpiração aumenta muito quando a gente se exercita, justamente para a gente poder equilibrar e não ficar com febre, né? Então, enquanto o hipotálamo estiver funcionando, a gente não vai fazer febre. E aí a gente tem algumas emoções, né? A gente já falou disso nos outros sinais vitais, que podem interferir, como medo, ansiedade, né? O pânico mesmo, ele vai fazer com que a gente fique mais gelado, faz uma vasoconstrição, então cada corpo vai reagir de uma forma um pouco diferente. Fatores hormonais também vão variar, né? Com o passar do tempo, a produção de hormônios também vai cair, isso vai afetar o metabolismo e dessa forma a gente vai ter menor produção de calor. Desnutrição vai afetar também, né? Vai afetar de modo geral os vários organismos, dependendo do quanto desnutrida a pessoa estiver, ela vai ter uma dificuldade muito maior de produzir calor e de reter esse calor que foi produzido. Banhos a temperaturas extremas, né, muito quentes ou muito frias, vão momentaneamente fazer com que a gente tenha a temperatura do corpo aumentada ou diminuída, né? Mas isso o nosso corpo vai dar um jeito de reverter o mais rápido possível. Presença de muitas roupas, né, muitos agasalhos, muitas blusas, também dificulta bastante a perda desse calor, né? Então a gente acaba aumentando a temperatura do corpo e a alimentação também, porque quando a gente se alimenta, né, o nosso corpo tenta fazer a gente dormir, quando a gente se alimenta muito, né? Ele tenta fazer a gente dormir, ficar mais tranquilo para poder fazer a digestão, o processo de absorção dos nutrientes e aí iniciar, né, o metabolismo, tá? Então, para a gente encerrar essa aula de hoje, que já ficou um pouquinho extensa, que fala sobre os sinais vitais, eu vou falar para vocês que a temperatura normal, né, quando a gente mede a temperatura nas axilas, né, a gente vai ter aí o normal para cada pessoa entre 35,5 e 37 graus. Nosso corpo faz o possível para manter essa temperatura, que é a temperatura ideal para que as células consigam fazer o seu metabolismo e fazer o seu trabalho, tá? Hoje em dia, por causa do coronavírus, está muito comum a gente ir, né, quando eu vou numa loja, num shopping, em algum lugar, eles verificam minha temperatura no meu pulso, mas a temperatura no pulso ela é muito próxima dessa temperatura axilar, né? Em torno de 36,5, podendo variar talvez aí meio grau, um pouco mais de meio grau para mais ou para menos. Lembrando que a gente pode verificar a temperatura em outras regiões, a gente pode verificar a temperatura na região do ouvido, né, com um aparelho específico, tem termômetros para a boca, termômetro retal, então a temperatura muda um pouco, mas esses outros lugares não é tão comum, então eu não vou nem me ater muito sobre isso. Se for preciso, a gente fala disso em outro momento, tá bom? Então, se ficou alguma dúvida sobre esse assunto, que é um assunto bem importante, bem extenso, mas aqui foi um resumo um pouco mais rápido, apesar que a aula ficou aí com quase 25, 26 minutos, mas se ficou alguma dúvida, eu peço que você me mande uma pergunta, me mande uma mensagem para que a gente possa conversar e esclarecer, tá bom? Até a próxima aula.